Arrua com esta pancada. Arrua alivia bem. A terra nova que ela vem por fora. Abaixo, ferro. Mesmo. Anda e carrega-lhe outra. Carreguei com outra. Não te caiu a coluna. Aí Eduardo lá e uma, minha gente. E vai a melhor. Abaixo e castiga-lhe outra. Arrua a terra que está rota, vai lá e vem. É um rei. É um rei.
My first time. Your first time. Are you coming again? Yeah, with the letters. I don't know. You've been ashore? Yeah. Where you are from? Oklahoma. Well, thank you. You believe in democracy? Democracy? Yes. I don't know. You don't know? Right, thank you. Avec la barcasse. Le Casablanca, c'est le meilleur bateau qu'il puisse y avoir. Durant l'opération Lockheed Gate, nous avons coulé 3 sous-marins. Nous avons été coulés une fois. Une seule quand même. Une seule fois, mais l'opération n'était pas commencée. Ça, il faut tes enquêtes. Exactement. Ceci n'était pas commencé. Et je pense que le Portugal est un pays très bien, que la révolution est une bonne chose, car je suis absolument contre le fascisme. Isso o que vem cá fazer é um bocadinho de despesa, um bocadinho de fome à gente. Eu podia comprar, por exemplo, aí uma laranja por 5 tostões, tens de comprar por 10 ou por 15. Vem cá buscar a fruta toda. E essas coisas assim. E a coisa é tudo, é ovos e peixes, frutas, hortaliças, levam tudo para a gente fica quase cheio de fome. Eu lembro que levam tudo, é muita gente, não é? Muitos barcos estão aí, não é? E é muita gente, eles precisam de comer também. Tá, que eles trazem também. Mas é daqui que eles depois têm que ir para a viagem, estão na viagem, estão nas coisas, nas manobras, é claro, eles têm que comer. E quando vai a qualquer porto, tem que fazer aqui que no outro porto vai abastecer-se de batimentos, gasóleos, óleos, alga, tudo que é preciso. Claro, para aqui o pessoal, vou, por exemplo, um barco qualquer pescar e tripulação para a terra, vou passar cabos aos navios para atracar a muralha, passar os cabos, vai um reboque na proa, vou passar os cabos à muralha, dar entrada aos navios, cargas, bidons ou mantimentos para levar a bordo desses navios estrangeiros. Faz a gente, não é? Quem diz esta, diz outras iguais a estas, tem os nossos patrões, não é? E excessivamente. I've never been here. No, this is my first trip to Portugal. Seems like a real nice country. The thing that impresses me is the age. It's so old. It's much older than anything back in the States. And the States seems really new compared to looking at all the buildings and the sites in Portugal. Well, I was back home. I was back home in September for a couple of days. We left for here, for Europe, and in the Med area. I think it's
it gets kind of lonesome every once in a while. You get kind of lonely because, you know, moving here in countries, most people speak a different language, and in the United States, there's not much use. It's not, you know, we don't speak, well, they teach different languages, but English is so well spoken and everything like that, everybody just sticks to it. Like I said, we always move about so much. Like we've been to Italy, Turkey. We've been Spain, in and out of Spain quite often. And we hit here. Then I think we go to Morocco, don't we? Then back to Spain. No, we go from here to Spain, to Morocco, back to Spain. Anything happens, we stay. If anything, you know, trouble, you know, which our country has some influence in it. I mean, as far as, well, I don't know actually how to explain it, but if anything comes up, we usually have to stay over here until the little trouble or whatever happens. Hey schat, wat krijgen we nou? Wordt er nou opgezet? Hé meid, wordt er nou opgezet? Ja, verdomme. Doe je ons maar niet op de foto, we kennen het nou niet. Ken je het nou niet? Wat dan? Ik het nou, nee? Ik dan? Nee, verdomme. Hé, waar kom je vandaan? Hè? Kom je vandaan? Limburg. Hoe raak je mezelf? Zijn jullie van... Ja, konijn. Ja, van de onderzeeboot. Hè? Een onderzeeboot. Ja, ze vroegen me net wat wij ervan dachten dat... Vliegtuigschip. Van de NATO is. En wat zei je toen? Hè? Wat zei je toen? Ik weet er weinig van, dus ik moet erop... Ga je niet mee naar boord vanmiddag of zo? Hè? Even kijken. Weet ik niet. Denk het niet. Wat? Denk het niet. Oh, hoezo niet? Hè? Ja, ik denk niet dat ik daar de tijd voor heb. Oh. Zegt hij hier, zeg. Hè? Dat zegt hij hier. Oh, we hebben ook Limburgers aan boord hoor. Ja? Ja. Fijn hè? Nou, ik weet het niet. We hebben gisteren een kleine carnaval gevierd. Ja, dus heb je... Ja, moet je... We leven in een democratie hoor, maar dat kun je hier niet maken natuurlijk hè. Wat is dat nou? Zij vragen dus of wat jullie ervan vinden dat de NATO hier ligt en met Nou, ik vind het allemaal best hoor. schip en zoiets allemaal. Ja, weet ik wel. Wat zijn jullie? Ja, I'm a Dutchman. We are Holland, Dutch. We come from Ja, submarine. Dutch submarine. Nee, er is groot gelijk in. Ja. Ja, ook wat we daarvan vonden, dat dus hier zoveel vreemde schepen lagen en de NATO dat die hier ligt. Er zijn toch lui die zijn toch Portugezen die tegen de NATO is? Ja. Ja. Nou, we willen natuurlijk graag een negatief antwoord en dat krijgen ze van mij niet. Ja, voor mij ook niet. Huh? Ik zit er zo bij de marine dat ik een negatief antwoorden geef. Ja, Ja, in feite. het is mijn brood en ik heb dit. Sorry. Echt het ziet. Ja, te kijken. Why are you wearing that sweater? This one? If you're in a war, that's Well, why not? I'm not in the war now. It's no war now. Hey. All we can do is this. All is this we can do. This Is this all? all We can do is this. All is this all we can do. We can do is this all. All we can do is this. Is this all? Is this all we can? We can do.
Tá bom, tá bom. O Luís abre mais um bocado. Boa sorte. Empate mais tempo. Já tirar a criança. Empate mais um bocadinho. É uma senhora vai ter uma criança. Vai ser Regula aqui à sua vista. Esperamos o melhor. Veremos se realmente sai o melhor ou... Só pode ser o bem, não para o pior, Sim, né? para pior Para não. o pior não vale a Para pior pena. não vale a pena. I cover the waterfront. I'm watching the sea with the one I love. They're coming back to me. I cover the waterfront in search of my love, and I'm covered by a starlit sky above. Eu chego ao pé dos estrangeiros, peço um cigarro. One cigarette for me. E yes, e ele dá-me um cigarro. Depois está lá, pedimos se eles nos pagam uma bebida. You pay you drink me? Yes, ok. You drink for you. E eu bebo a bebida. Depois dançamos e tal. E está claro que não estávamos a perder muito tempo. Nós é que viramos para eles e outras vezes são eles que perguntam se nós queremos ir foco e foco. Outras vezes somos nós que perguntamos a eles se eles estão interessados em sair, não é? Se o foco e foco, yes. How much money? 500 scuds, you pay hotel. Ok, yes, go. Depois saímos vamos para a pensão. I'm watching the sea with the one I love. They're coming back to me. With the one I love. They're coming back to me. Eu, se chegasse a casa e encontrasse em cima da minha mesinha de cabeceira 500 merreios todos os dias, não me rolava nada. Queria era que o gajo lá fosse e deixasse o nome escrito. Eu, fulano tal, vim à tua casa. Não me importava. Mas isso você agora aqui, se você soubesse isso, desgraçado a minha capaz aguentava com elas em cima. Não, mulher, mas a mulher alguma vez tem culpa. Há uma altura que eu saio de casa, eu venho de ser um passeio, encontro um senhor muito bem vestido.
chegou-se ao pé de mim e perguntou-me quanto é que eu queria registrar um bocado. E eu, nessa altura, respondi que queria 50. E ele disse, está bem, então vamos lá. Fui com ele, assim que cheguei ao quarto, carreguei a minha mala, e qual foi o meu espanto? Que reparei que quando ele tirava o chapéu, largava uma pasta que tinha, olha, aquela cabeça e diz a coroa. E eu fui criado no meio religioso, senti-me assim com vergonha e carreguei na mala para me vir embora. Nessa altura ele pediu-me imenso para eu me vir embora e perguntou-me a razão que eu me queria vir embora. E eu disse, vou-me embora porque o senhor é padre. E ele então disse, então, mas sou padre, tenho a minha religião dentro da igreja, cá fora sou um homem como outro qualquer. E eu então nesse caso fiquei. Despimos, não é? E ele, quando eu estou despida, mandou-me deitar na cama. Mandou-me pôr atravessada. Pus-me atravessada, nisto. Ele ajoelha-se no tapete e começa-me a beijar. De maneira que eu começo a fazer muitas cópicas, começo-me a virar a gargalhada e ele faz, está claro, vou dizer a frase, faz-me um minete. Em que essa coisa foi a primeira vez que me fizeram na vida, em que deu origem de eu estar 3 meses, sempre de ter relações com mais ninguém, porque conforme fez, deu-me um chupão, andei 3 meses em tratamento. E durante esses 3 meses que andei em tratamento, o nosso doutor, que é o Marcial Chaves, que era o conhecido, chegou-me a querer internar no Hospital da Panhabã, onde eu pedi mais meios e de injeções, e ele então deu-mas, aceitou-mas, e então levei aquela margem das injeções e abaixou, e foi assim que conheci as relações sexuais com o padre. Eu considero isto talvez uma doença, porque assim como também cheguei a encontrar um certo indivíduo, também me perguntou mesmo se eu estava interessada em estar um bocado, e eu disse que sim. Fomos, e ele ao passar por uma leitaria, vai-me comprar um gelado, e está claro, quando foi para o caminho não comeu, chegou ao quarto, eu despi-me, e eu perguntei, por curiosidade, porque é que ele queria o gelado, se ele não comia, e ele disse, espera que já vais ver. E então eu deitei-me na cama, despi-me, deitei-me na cama, e ele põe o gelado cá embaixo. Põe-me lá cá embaixo, da maneira que aquilo começou com o calor a derreter, e eu muito atrapalhada, e ele então vai, começa a limber. De maneira que qualquer dessas coisas, dessa maneira de ter relações sexuais, eu não gostei. Só sei é que nós precisamos de sermos todos unidos e arranjarmos perante todos aquele Portugal que nós desejamos. Já não digo para mim, mas para os meus filhos e para os filhos todos. Eles não chegarem à minha idade e ter que ser concentrados como eu. Fiquei sem mãe, tinha 7 anos, cheguei muitas vezes, eu, que não é mentira nenhuma que tenho aqui alguém que possa provar, a ir para a bicha às 3 horas da manhã, com uma senha para tirar meio quilo de arroz e meio quilo de açúcar, e chegar a ponto de irmos tocar o sino a rebate, para se juntar o povo, para não deixar fugir o milho, para não deixar fugir cebolas, para não deixar fazer aquilo que nos fazia falta a nós, lá para fora, para o estrangeiro. E eu era um garoto, era uma criança. Ora, eram esses que agora, que eu estou a começar a ver o sol a nascer e a pôr-se, que eram esses que nos estavam a apertar.
Era os ossos, era as costelas, e atiraram-nos as unhas. Eu tenho as minhas tiradas destes 2 dedos, mas foram ali embaixo, em frente ao Rocio, era meia-noite. Mas foi no meu trabalho. Ficaram esmigalhados. Porque acho que toda a mulher que se tivesse o dinheiro, trabalhasse, ganhasse, para se alimentar, ela e os filhos, a renda da casa, o custo de vida, que não fosse preciso andar debaixo de uns e de outros, acho que talvez não houvesse tantas como há e cada vez mais. Cheguei a uma conclusão e continuo à espera e tenho esperanças que realmente isto tudo se venha a realizar para bem de nós todos, de mim e de milhares delas que se encontram a fazer a vida de prostituição. classe operária não tolera que qualquer imperialismo ponha a pata no nosso país, porque devemos, como operários, lutar para uma independência nacional e não ficarmos dependentes, porque se formos um país colonizador,
Agora somos e continuamos a ser um país colonizado pelo imperialismo americano. A agressão que os americanos fizeram ao nosso país, como a agressão que fizeram aos camaradas da Sargal, nós devemos banir completamente a presença do imperialismo americano no nosso país. É uma ofensa aos verdadeiros patriotas, é uma ofensa a quem luta pela verdadeira independência nacional. A agressão dos americanos no nosso país não é só uma agressão bélica. Ela também se registra através de uma agressão intelectual, através de uma agressão moral, através de uma agressão opressiva que ela impõe através dos seus tratados secretos que os portugueses não conhecem, em que os seus ministros acordam sem os trabalhadores saberem e, portanto, fazem acordos nas costas da classe operária. A classe operária tem que dar uma resposta única, é correr pura e simplesmente com qualquer imperialismo, seja ele que matiz for, porque não devemos admitir que na nossa pátria se continue a permitir que tratados, que acordos, que instalações bélicas no país possam um dia permitir uma agressão militar que disso temos testemunha através dos camaradas operários do Chile e agora o exemplo que se registrou no Chile, no Peru. Portanto, eu penso que ao exprimir a minha opinião, exprimo o sentimento que a classe operária tem perante esta permanência da NATO em Portugal, que teve um sentido belicoso, um sentido de ofensa aos verdadeiros sentimentos da classe operária portuguesa. Eu entendo que a classe operária tem objetivos de transformar a sociedade como classe revolucionária que é, e sabendo nós, sendo a NATO, o sustentáculo de uma determinada forma de sociedade que é absolutamente contrária aos interesses da classe operária, sabendo nós que a NATO é o sustentáculo do imperialismo económico que tem dominado tantos povos no mundo, tanto a classe operária, portanto, nós, trabalhadores, não podemos ficar indiferentes à presença dessa força que tem controlado tudo e todos. O capitalismo americano, principalmente, é o que mais se tem explorado a nossa força de trabalho. A presença da NATO em Portugal é uma agressão ao momento revolucionário que a classe operária tenta fazer vingar em Portugal neste momento. Os trabalhadores devem exigir que o governo abandone a NATO, porque se até aqui se justificava, ou pelo menos o governo justificava a presença na NATO, portanto, para melhor controlar e explorar os povos africanos e os trabalhadores em geral, neste momento o dinheiro dos trabalhadores tem muito onde ser emprego em Portugal e nunca para a NATO para servir para explorar outros povos irmãos e outra classe trabalhadora. Virundum se foi à guerra e não sei quando vendrá, não sei quando vendrá, não sei quando vendrá. Não sei se vendrá pela Páscoa, virundum, virundum, virundela, e não sei se vendrá pela Páscoa, se pela eternidade, se pela eternidade, se pela eternidade, a eternidade se passa, virundum, virundum, virundela, e a eternidade se passa, e virundum, não vieno ya, não vieno ya, e não vieno ya.
de tudo, saúde, meus senhores e minhas senhoras que estão presentes. Segundo, saúde da juventude militar. E terceiro, saúde dos meus 72 anos. E viva o comunismo! Hein? Viva o comunismo! Pai, viva a juventude! Abaixo com o fascismo! Viva! Eu fui um dos homens perseguidos por fascismo, hein? Em 1940 tive para ser preso. Em 1941 tive para ser preso. Hein? E a reação de um homem tem que ser sempre. A reação do homem tem que ser sempre. Visto, bem visto, o que eles fizeram a gente, não podemos baixar. É para a frente é que é. E viva a mocidade, para baixo é que é o fascismo. Viva quem trabalha, que eu sempre trabalhei. Honradamente. A gente vê um patrão nunca se deu poupar hoje. Que o patrão ponha nos olhos a mim aquilo que me fizeram. Depois de ter um desastre que já não podia trabalhar, prometeu-me uma jornada de 250 escudos mensais e que depois cortou-me 150 para me dar 100 escudos. Eu disse para comprar uma vela com esses 100 escudos que acabava isso tudo. Portanto, abaixo do fascismo. Não ponham os olhos a mais ninguém, ponham os olhos a mim. Ponham os olhos a mim. Um homem que trabalhei sempre honradamente. Queria 6 filhos. Queria 6 filhos honradamente. Para ser perseguido. Para que eles não se possa dizer mais nada que é aquilo que eu desejava. Em 1958, quando fui para as eleições de delegado, tive a fazer a barba, fiz um golpe aqui no berço, apareceu-me um senhor fascista que está ainda hoje aí vivo, a dizer-me assim, você deixou o bigode porque ele perdeu. Não, senhora, eu deixei o bigode porque tenho aqui um desastre, aqui no berço. E dizia ela assim, e eu nunca me curvei o fascismo, abaixo o fascismo. Viva a juventude, que são os futuros homens da manhã. São aqueles que trabalham para o progresso da nação. Eu ainda hoje, como velho, ainda me dou valor porque ainda trabalho. E então é preciso que a gente tenhamos toda a reação para podermos defender dessa cambada de parasitas que há para aí, que são os parasitas. Não se pode dizer outro nome. E é preciso que a gente tenha aquilo que os homens devem ter para a gente poder vencê-los sempre. A gente estamos, aparece hoje aí o pé da gente a tirar o chapéu. Não era um tempo que eles me faziam andar ali quase descalços, ou ver os meus filhos andar ali a apanhar todos descalços. Isso é que eles gostavam. É que eles gostavam. Mas isso, com a graça da juventude militar, tudo isso que veio hoje para a gente defender. E viva a mocidade! E viva o Partido Comunista! A vitória! A vitória é simples, mas é nossa! Todos os dias! Todos os dias! E viva a juventude trabalhadora! É preciso que vocês não se deixem vender por uma cerveja, não se deixem vender por uma carrada de lenha, não se deixem vender por um porco gordo. É preciso que isto vá tudo para a frente. Como eu
Fui um criado que estive 29 anos, 65 dias, 4 horas numa casa. 39 anos, 65 dias e 4 horas numa casa. E quando tive um desastre que não podia trabalhar, fizeram uma grande festa. Não pode trabalhar, vai-te embora. Embora. É bonito. Hoje, com a graça da juventude militar, chegamos àquilo que chegamos. Viva a vontade! Tenhamos a reação completa para derrubar aquela canalha toda, levá-los todos abaixo. Viva! Eu tinha muito que dizer, tenho muito que dizer, mas... Temos todos a dizer. Só o que desejo é a toda a juventude, todos os trabalhadores, que sejam amigos e se convençam que se têm que unir todos, juntamente às forças militares, para a gente levar estes gajos tudo vencida. Não se recuarem, não deixem de verem os sacrifícios que muitos passaram. Avalarem daqui para Val da Arquinha, 15 km, com um alforje às costas, um avião às costas, e um avião que pesava 5 kg às costas. Chegaram lá por 10 minutos, não podiam ergar, perdiam um dia. Não era justo fazer isso à humanidade. Não era justo fazer isso à humanidade. Só bastava o sacrifício que tinham passado. Tanto a gente hoje, como jovens, vocês como jovens e eu como velho, temos que os abandonar. Abandonar, mas sempre abandoná-los. Obrigado. Lá para eles trazerem um chapéu na cabeça, andar de automóvel, eu toda a vida tenho andado a pé. E sou mesmo homem. Portanto, vocês andam de bicicleta ou andam de motorizada e vão fazer a sua vida, eles podem andar de automóvel. A gente não olha para eles, a gente abandona-os, repugna-os. É nosso direito, é repugnar. E viva o comunismo! Comprovamos assim que a cultura é a própria base do movimento da libertação e que só as sociedades que conseguem preservar a sua cultura se podem mobilizar, organizar e lutar contra a dominação estrangeira, sejam quais forem as características ideológicas ou idealistas da sua expressão. Essa cultura é um fator essencial do processo histórico da sociedade dominada. Também há de ser forçosamente a negação do seu processo cultural. Por isso e permanente, porque toda a sociedade que se liberta realmente do domínio estrangeiro toma os caminhos ascendentes da sua própria cultura. A luta de libertação é, sobretudo, um ato cultural. O antigo governo fascista, o que é que nos ensinou sempre que nós somos mais do que um dos outros, ao passo que não. Mas isso ele tentava dividir os homens, a cada passo permitia, e para ele vivia mesmo cada vez mais da custa da exploração. É por isso que agora, depois de 25 de abril, nós devemos tomar o maior possível, tentar derrubar esses fascistas. O que é que eles fizeram? O que é que eles deram ao povo das colônias, principalmente em Cabo Verde e na Guiné? Eu, durante tempo, lá estive dentro daquela terra a trabalhar, pá, eu não vi mais nada que senão os que lá estavam só tratavam de encher as carteiras, pá, não vi desenvolvimento nenhum. E os povos e nós que trabalhávamos lá, pá, eu praticamente trabalhava um mês, pá, um gajo trabalhar um mês, com um saco às costas, às vezes com o pai pica a mão a trabalhar, pá, chegando no fim do mês, pagar o salário. Adivinha pagar o salário que recebiam qualquer de nós? Eu não posso adivinhar, sei que posso esclarecer como é que... Mas diga lá, mais ou menos, suponha na sua ideia, qual era o salário que um operário podia lá vencer, pá. 4 escudos por mês, ou
Ou por dia? Não era 4 escuros por dia. Nós só recebíamos um ordenado de 50 escuros por mês. Mas eu não sei dividir por dia quando eu Trabalhei 7 anos dentro daquela terra, pá. E quando você regressou, quando chegou que você terceiro na vida contigo? Eu? Trabalhei 7 anos quando fui para a minha terra, quando apareci na presença dos meus pais, quando eu escondi sempre. Durante 7 anos? Durante 7 anos. Bem, e os negros que lá haviam? Existiam. E pelo contrário, pá, ia qualquer... Foi um branco cá de Portugal para lá, chegou lá e eu já lá estava. Já compreendia fazer qualquer serviço muito melhor do que esse branco. Até andava no mato a trabalhar, não é? Até pegar uma machine para cortar um ramo de um coqueiro, de uma planta qualquer, eu que lhe ensinava. Eu que lhe ensinava a fazer o trabalho. E chegava no fim do mês, o gajo recebia 4,500 e eu recebia uma nota de 50 paus. Bem, esse é um fato público. Aquele gajo trabalhou em Santo Tomé 3 anos, já tinha dinheiro, já tinha moto, dessa moto marca Honda, que custava 20 tal conto, 28, uma coisa assim, pá. Enfim, 3 anos. E eu trabalhei 7 anos, eu regressei para a minha terra, só levei 2 contos sem comigo. E você não podia comprar uma Honda também como ele? Com o que é que eu compro? Então, se o meu trabalho que eu fazia era tudo para ele, eu não podia comprar nada. Eu tinha que ficar sem nada e ele tinha que arranjar tudo, não é? Porque eu só trabalhava, quem ganhava era ele, porque ele não fazia quase nada, era só mandar no pessoal, mais nada. E os povos que lá existiam também, os negros de São Tomé, viviam também como os cabo-verdianos? Aí viviam pior. Esses viviam pior, pá. Qual era o ordenado deles mensal? O ordenado mensal? O ordenado mensal eles costumavam receber 30 paus, 40 paus, conforme deram para dar. É o que eles queriam dar é que davam. Qual era a vossa alimentação lá em São Tomé? A nossa alimentação? Vocês comiam lá? Isto já sinto até vergonha de dizer. Posso dizer, pá, isso agora, depois de 25 de Abril, as coisas é para ser esclarecido que todo mundo saiba como é que nós vivíamos antigamente, nos séculos, desde a década de 60 para cá, como é que nós vivíamos, principalmente em São Tomé e em Angola, que eles até davam os negros de Angola por e de São Tomé, obrigavam a cavar terra sem querer, e faziam e desfaziam lá conforme eles queriam, porque eles é que mandavam, eles é que tinham o poder na mão, eles é que faziam tudo, pá. Posso esclarecer a vossa alimentação que vocês comiam lá. Pois é, pá, era tudo escravizado, era tudo escravos, pá. Mas eu não sei, eu agora quero saber das vossas alimentações que vocês comiam para lá, pá. Se era peixe seco ou se era banana. Então já estás a adivinhar o tempo. É justamente o que está a dizer. Vocês comiam lá peixe seco? Não era seco, era podre. Peixe podre, não é? Ainda se fosse seco, era bom porque o bacalhau também é um peixe seco. O bacalhau é um peixe seco, Pois é. Mas aquele peixe era podre, não é? Nós, além de ser seco, era podre. Pois. E era o peixe dos mais ordenados que havia e azeite? Dava para a gente. Azeite? Não havia lá azeite que vocês comiam? Azeite havia, azeite de palmeira. Era bom comer esse azeite que cá existe em Portugal? Pá, nem graças a nisto. E em Cabo Verde? Em Cabo Verde também não sei, sabes dizer porque você... Sim, pelo menos eu não sei contar, mas sei contar que os povos antigos diziam que em 1947 o que eles comiam era milho e mandioca seco, e quando rebentou aquela crise em 1947, e o que é que eles faziam? Mandavam abrir balados, assim com 40 metros e profundidade não sei dizer, e às vezes enterravam gente viva. E aquelas pessoas que mais podiam resgatar iam para assistência, para a busca de algumas migalhas para comerem. Alguns que já estavam inutilizados até se enterravam vivos. E por esse fim já não sei explicar tanto do Cabo Verde, porque naquele tempo ainda não tinha nascido. Pois é, pá, eu o que tenho a dizer sobre essa coisa é que esses certos indivíduos, pá, que estão fora de plano, que não estão a querer na independência, esses gajos, pá, é claro, pá, não estão esclarecidos, mas também desde 25 de Abril até ali já fizeram muita luta, pá, porque nós sabemos perfeitamente que o nosso camarada Nica Cabral, pá, fez a guerra para a libertação do seu povo, tanto como o povo de Guiné e o povo de Cabo Verde.
até que perdeu a sua vida na própria guerra pela libertação do povo. E Amílcar Cabral, na realidade, ele não tinha necessidade de fazer isso porque ele, pelo menos, ganhava o suficiente para a vida dele. Mas, vendo que só ele sozinho também não pode viver, porque todo homem tem direito de viver. Depois de nascer, todos nós temos direito de viver. Ele ganhava o suficiente, mas via que os seus povos andavam escravizados, massacrados e tudo enquanto, e não ganhavam para comer, nem para vestir, nem para nada. Era tudo com um campanzinho passado no corpo, mais nada, e mais se alimentava, essa coisa toda. Então é que ele resolveu afundar essa luta contra a exploração e contra aqueles colonialistas que lá estavam só a explorar e não fazia nada que dava progresso ao país, não é? Até onde que nós todos sabemos que ele perdeu a sua própria vida na luta para a libertação dos seus povos. Nós só com isto é mais que suficiente para examinarmos a nossa consciência. Só com a vida que perdeu o nosso camarada Amílcar Cabral. Não era preciso, ninguém estava a perguntar para mais nada, só pensar na morte daquele homem para a libertação dos povos da sua terra. Só isto era uma base suficiente para um gajo pensar por que morreu Amílcar Cabral. Por que Amílcar Cabral fundou o partido para ter a luta? E para quê? Para ele não era preciso, mas sim era preciso para os seus povos, porque ele não queria viver sozinho. Pelo contrário, que o fascismo agora que só queriam viver eles. Ele fundou o partido, mas não só para a libertação dos povos africanos, mas também... Mesmo para a libertação de todos os povos. Que andavam eu cujo que ele tem dito sempre, antes de morrer, que a luta de libertação não era só para os povos da África, também era para os povos portugueses também. E, sobretudo, pelo contrário, que ele não lutava contra os povos portugueses, mas lutava contra os colonialistas e contra a exploração do homem pelo homem. Que farei eu com esta espada? Ergueste e fez! Ergueste e fez! Ergueste e fez! E amor para te ver. E vamos nós saindo.
conquista, luta, o povo anda em luta. Que esta terra há 12 ou 13 anos não é fabricada. E nós andamos a fabricar para colher pão para comer todos nós em nosso Portugal. Que piedade desta. Só com um homem empregado de 600 e tal hectares. Agora andamos aqui, 30 e tal homens e ainda andamos contra serviço. Então, portanto, a terra tem trabalho, os fascistas comem palha. Mais nada. Quantos anos tem, Sr. Francisco Maneiro? Quantos anos tem? 59. 59? Quantas férias dias de férias já teve? Ainda falta um para o primeiro. Tem trabalhado lá tudo vida. Não esqueci o que é férias. Pois. Não sei o que é. E este Já tem tido, mas é porque não tem trabalho. Mas também não tem dinheiro para comer e nem para passear. E este tem as férias dela todos os dias, não é? Tem tido muitas férias, mas dinheirinho é que não há. Para comer e beber não há. Assim, mas custa-me. Fazemos a moda das abelhas. As abelhas, quando não cabem num cortiço, depois arranja-se-lhe ao teu lado. E nós, com as propriedades, fazemos a mesma coisa, porque temos aqui muitas cheias de mate, incultas, e, enfim, e nós estamos com vontade de trabalhar. Nós camponeses, unidos venceremos! Nós camponeses, unidos venceremos! Nós camponeses, unidos venceremos! A gente temos que estar todos unidos para a luta podemos e chegarmos à vitória. Enquanto andamos desunidos, é claro, nunca chegaremos à vitória.